Estamos juntos, documentando a história da querida, imortal, lendária e gloriosa cidade de Goiânia, a Goiânia gigante, com quase 19 quilômetros de litoral, de praias paradisíacas, Barra de Catuama, Catuama, esta na qual nos encontramos, carne de vaca, atapuz, tabatinga, eita lá, é mar para todo mundo, é mar para todo lado. E você que nos assiste, não deixe de conhecer Goiânia, a parte histórica, com suas igrejas seculares, mas também de vir dar uma volta aqui no nosso litoral paradisíaco, conhecer essas praias tão aconchegantes. E Tianô conosco, aqui ainda, podemos dizer assim, no alpendre da casa do saudoso coronel Diogo Soares da Cunha Rabelo, grande benfeitor de Goiânia. Muito fez, muito ajudou, muito contribuiu para o desenvolvimento da nossa terra. Aliás, Goiânia tem uma dívida de gratidão, não só com a figura do coronel Diogo Soares da Cunha Rabelo, mas de toda a família Rabelo, que tanto bem fez e faz a Goiânia. Tianô, agora a gente vai dar uma passeada pelo nosso litoral, trazer à tona as lembranças, as brincadeiras daquela época, as manifestações culturais, as festas religiosas, o que era de costume se fazer aqui, sobretudo na época de veraneio. O que é que se tinha de diversão, o que é que se tinha de devoção, em que se falava. Vamos começar, a senhora já foi proprietária de casa em Catuama, não é isto? Quais as lembranças, se a gente começar de lá para cá, de Barra de Catuama, vindo para cá? Começar de lá, nós temos que começar da Barra de Catuama, né? Que por sinal tem uma igrejinha histórica, não sei se você conhece, hein? A igrejinha de Nossa Senhora da Penha. E ali houve muitos fatos interessantes que eu agora não me recordo, mas que tem escrito, e que foi uma das peças principais da Barra de Catuama. Que ele atravessando a barra, que muita gente não sabe o que é barra, então a gente chegava em Itamaracá. Ali logo anexo tem a coroa de avião, onde as pessoas saem de barco para tomar seu banho e descansar naquelas areias onde o mar não chega. E de lá para cá nós temos a praia de Catuama, Sensei Barra, onde eu tive uma residência lá, que também é muito calma, tem uma igreja também, eu não sei qual é o seu... Lá é a devoção a Santo Antônio. Quando a gente saiu da Barra, Nossa Senhora da Penha, com a história do antigo fortim, que lá encontram ainda as ruínas, né, vestígios, melhor dizendo, da antiga ruína. Algumas pessoas nos falam, Tianô, até de um túnel que foi encontrado por trás do altar de Nossa Senhora, que o padre mandou fechar, um túnel que existia. E à frente da capela existe ainda uma catacumba, que também esses restos mortais que ali se encontram estão relacionados com fatos históricos da nossa história, da nossa cidade. Então, de Barra de Catuama, lembrando o antigo fortim, lembrando essa travessia que Tianô nos recorda da coroa do avião, lembrando o antigo túnel, as sepulturas com as ossadas que lá estão, a gente desceu para Catuama, onde ela já nos lembra a igreja de Santo Antônio, padroeiro daquela comunidade. Uma praia tranquila, não tinha nada, porque daqui de Pontas de Pedra para chegar na Barra de Catuama existia só uma casa que era justamente do Barão de Catuama, que hoje em dia ainda existe. Muito apertadinha, botaram uma rua na frente, fizeram as casas de veraneio na beira-mar com os fundos para essa estradinha que tem, essa rua, é uma estrada, porque não é rua, e que quase que tampou a casa do Barão. Mas era uma casa, não era uma casa boa, nós ostentava riqueza, mas era uma casa de veraneio grande, onde ele abrigava os seus familiares e que eram frequentadas pelos parentes, amigos, como vovô, como tio Lauro, como tio Cornélio e etc. Então eles tinham aquelas datas onde havia a festividade da igreja de Santo Antônio, eles se reuniam lá na casa do Barão, naquela época, não é Barão não, já os 10 descendentes dele, e que eles frequentavam a casa dele e iam para lá para as festas. Então era servido, mamãe disse que era servido muita coisa gostosa, de frutos do mar, de muitos sucos, e muito servida também naquela época, eu não sei se vocês conhecem, é uma frutazinha chamada guajiru, que por sinal essa semana eu achei
e trouxe aqui para casa porque eu vou ver se planto para ver se nasce, porque o pé estava enorme, cheio de grajuru. Eu nunca mais tinha visto, mas achei, essa semana passada, um passeio que eu dei na beira-mar, eu achei os pezinhos de guajirus. Duas coisas curiosas. A primeira, o grajuru, como é a pronúncia? Guajiru. Guajiru, a fruta. Para mim é novidade, acredito, aqueles que nos assistem, conhecer essa fruta típica dessa região praieira. Litoral, né? De litoral. E essa residência que pertenceu ao Barão de Catuama, também é uma outra informação preciosa trazida aqui neste vídeo, porque até então nós não tínhamos conhecimento. Tínhamos conhecimento da existência do Barão, do Conselheiro Aguiar. Inclusive, há uma avenida importante em Boa Viagem, no Recife, que traz o seu nome. Mas não sabíamos que ainda existe esta residência, essa casa aqui em Catuama que pertenceu a ele. E esse fruto próprio do litoral, tipicamente apreciado também nessas residências. Pronto. Então aqui Tianô já solicitou que o nosso irmão e cinegrafista Ravel Monteiro fosse buscar o fruto para vocês conhecerem esse fruto típico de litoral, típico dessa região, e que era uma das iguarias servidas à mesa do Barão de Catuama. Tianô, da Barra, da devoção à Nossa Senhora da Penha, viemos para Catuamba, para as trezenas de Santo Antônio, de lá para cá. Aí depois de Catuama vem Pontas de Pedra, né? Que é justamente onde havia essas residências que ele está falando, sobre aquelas velhas e antigas histórias, como o naufrágio do Bahia, Cabarru, com Pirapama, que tudo isso vocês sabem, não precisa relatar, e que nós sempre compartilhamos com as crianças, que a gente passeava muito e mostrava onde era que tinha havido aqueles negócios todos, e eles aprenderam um pouco da história sem ser no colégio, nas escolas. Então, a gente que era pequena e que brincava, e depois da gente, moça feita, era proibido vestir biquíni. Então, a costureira fazia os biquínis pra gente, as moças, eram muitas moças, eram as primas todas, era o pessoal do colégio Santa Maria de Boa Viagem, que também é parente nosso, era a neta do dono de Gulandi, que é uma praia também aqui atrás de um sítio, e que nós juntávamos tudo em um vestido biquíni escondido, e a gente ia se queimar com um óleo feito de óleo jonso e iodo. E a gente passava no corpo, a gente ficava toda bronzeada, tudo deitada lá, não passava ninguém. Não passava nem para um lado, nem para o outro, e a gente deitada nas esteiras, tomando banho de sol, se queimando para ficar tudo morena, porque é tudo branca, né? E aí a gente fazia as brincadeiras, era tudo inocente, não tinha problema, não tinha homem envolvido, rapaz envolvido, nada. Era só as mulheres que iam fazer esse passeio. Certo. Agora, Tianô, a senhora citou o Vapor Bahia, daí já vem a lembrança do Cajueiro das Almas, que são fatos históricos aqui, curiosidade desta praia. Quais as memórias que a senhora traz? O que é que os antigos diziam sobre Cajueiro das Almas, sobre Vapor Bahia, sobre os obeliscos que aqui nós temos, da Ponta do Funil, a parte mais extrema das Américas, em Pernambuco? O outro marco da chegada dos navegadores, o que é que se dizia? O que é que os mais antigos diziam sobre isso? Olha, na época de papai, já vovô, o povo disse que vovô falava muito, conversava muito, sabia muita história, mas papai foi quem herdou esse dom de perguntar e de saber essas coisas. Quem nos dá essa resposta sobre o Vapor Bahia, muito bem dada, é justamente Otávio Pinto, que foi prefeito da cidade de Goiânia, e que era muito amigo da família, e que conversou com um pescador lá no Pau da Mentira, e que ele relatou todo o acidente que houve entre o navio, o Vapor Bahia e o Pirapama. Então, para mais informações, comprem o livro
Velhas Histórias de Goiânia, que vocês vão ficar muito atualizados. Porque naquele livro, para mim, foi muito importante, já que eu fiz um curso de turismo e que tive que viajar, conhecer, mas eu tinha também que falar do local. Para mim, ele foi muito bom, porque até a fuga de Cabeleira, que foi preso e que ficou lá, por sinal, foi morto por causa de ciúme do marido dela, da Leonor, por sinal, tem até meu nome. E então, tudo isso ocorreu, tem muito bem dito nesse livro de Otávio Pinto. Então, quem quiser saber a história do naufrágio Vapor Bahia, da prisão de Cabeleira, desse negócio do funil que ele falou aí, essas coisas todas, só é comprar o livro de Otávio. Então, já uma dica de leitura. Quem quer se aprofundar na história de Goiânia, deve conhecer o livro Velhas Histórias de Goiânia, do saudoso Otávio Pinto, onde ele versa sobre o naufrágio do Vapor Bahia, que se deu nesta praia turística, onde a gente recorda a ponta do funil, que é a parte mais extrema de Pernambuco, das Américas, a ponta de Seixas, na Paraíba. Mas de Pernambuco é a ponta do funil, a parte mais extrema. Então podemos dizer que é em Goiânia, de Pernambuco, é em Goiânia onde o sol nasce primeiro. O Cajueiro das Almas, ainda em decorrência do naufrágio do Vapor Bahia, dos restos mortais das ossadas dos náufragos deste acontecimento trágico, também vamos falar, alguns historiadores, de uma batalha naval ocorrida nessas águas e os obeliscos que aqui já foram citados, o da Ponta do Funil e um marco, que é algo bem menor que um obelisco, posto à beira-mar para lembrar os navegadores que aqui estiveram. Américo Vespucci e Gaspar de Lemos, dando assim origem ao lugar conhecido por todos nós no passado como a antiga Itaraca, habitada pelos nativos e que hoje é esta praia turística que a cada 18 de agosto celebra a festividade do seu descobrimento que se deu em 1501. Farol de Santa Helena, não citamos, mas é caminho para seguirmos até Tabatinga, carne de vaca, simplicidade. O Cajueiro é simplicidade, que depois de construções, o pessoal fala, eu não sei porque eu não moro lá, mas muita gente, quando nós conversamos, eu sempre procuro saber mais daquela época, perguntando aos pescadores, aos descendentes deles se sabem alguma coisa da história, e então dizem, eu não sei, por sinal tem uma pessoa, um casal muito amigo nosso, que eu não vou citar o nome, que muita gente diz que é até história, mas que construiu uma casa lá em Simplicidade, justamente em cima de uns túmulos dos náufragos. E que à noite eles venderam a casa, porque à noite não podiam dormir. Porque na cozinha mexiam as panelas, mexiam os copos, mexia tudo e eles não viam nada. Então eles resolveram dizer que a casa era assombrada e venderam. Hoje em dia é de outra pessoa, não sei nem de quem é. Mas a gente passava muito lá e a gente tinha medo. Naquela época a gente aborrecente, como eu chamo, que era adolescente, e a gente ia a pés. Daqui, de Pontas de Pedra, até Tabatinga, visitar Tiumã, visitar Tivete, antes Tia Nela. E lá, que pertenceu a José Inácio, né, que foi de Goiânia, todo mundo sabe. Aí vem as descendências com os nomes, né? Ignácio, Ignácia, tudo veio dessa herança do Inácio. E então a gente tinha medo até de parar para ver, porque o povo dizia que era assombrada. Mais uma vez eu fiquei chocada que nós estávamos fazendo esse percurso de Pontas de Pedra até Tabatinga, que a gente ia, levava manga, ia chupando manga pelo meio do caminho, tomando banho, e aí ia para casa de Tiumã, lá a gente era, que a Ivete servia um lanche muito bom para a gente, tudo a gente passava o resto do dia, e Tiumã de noite mandava trazer a gente para Pontas de Pedra. E então, uma vez que a gente estava fazendo, eu já casada, e então continuava, como continua, essa semana mesmo eu vou lá, a pé por aqui, para me lembrar da história da gente de criança, de adolescente, etc. Nós encontramos na beira-mar uns sacos com areia, e dentro desse saco a maré já tinha batido tanto, estavam danificados, rasgados e tudo, a gente viu ossos humanos, como fêmur, cabeça. De quem seria? Para mim, foi justamente quando houve essas construções lá, tiraram
acharam os túmulos do capitão, que era o capitão do navio, né? O Barbacena, Carcacena, tem os nomes, agora eu não estou lembrada, que foram enterrados lá, que era limite com Tabatinga. E então eu fiquei horrorizado dos náufragos, mas por que o desrespeito à pessoa que morreu ali, que foi importante, e que mesmo que não tenha sido importante, é uma pessoa que estava, não é um Campo Santo, não, porque eles pegaram e onde eles acharam os restos mortais, eles foram enterrando. E tiraram tudo para fazer construção de casa, por isso que é mal-assombrada mesmo. Para mim é mal-assombrada por esse motivo. Mas o pessoal não bota na cabeça nada, o que se sabe, e sim o que quer fazer. Não importa que você diga, não mexa, porque isso aí é histórico, porque isso aí tem importância, porque isso aí foi de gente importante ou não importante, mas que é um marco para a cidade, para a praia, etc. E eles não estão nem aí. Quer dizer, para mim não tem sentimento, não tem amor, não tem carinho, não só pelos seus, mas também pelos aqueles outros que foram sacrificados ali, morreram por um trágico acidente, etc. E pegam, arrancam, botam em saco, botam areia, botam na beira-mar, a maré bate, rasga os sacos, você vai andando pela praia, você vê osso, você vê o fêmur, você vê o rádio, você vê o cu, você vê cabeça. Peraí, de quem são? Minha não é. Então, para mim, são dos náufragos do Vapor Bahia. Agora, Tia Nu, em relação às ossadas, né, uma vez encontradas, acredito que seria muito pertinente se construir um túmulo, até no próprio cemitério, juntar todas essas ossadas e lá, como não vai ser possível identificar quem é a pessoa, um túmulo, e lá estaria com o nome Náufragos do Vapor Bahia, a data do naufrágio, e todas as ossadas que fossem encontradas na beira-mar ou em terrenos que fossem remexidos para construções, lá teria um mausoléu, uma sepultura no cemitério, no Campo Santo, para depositar os ossos, esses restos. Acho que aqui fica uma sugestão até para os moradores desta praia que irão assistir a este vídeo, se porventura encontrarem ossos humanos nos terrenos à beira-mar, que deem a sugestão de se construir no cemitério da praia uma sepultura, um mausoléu para depositar os ossos dos náufragos. Mas, saindo um pouco desta parte trágica da história, que é o naufrágio do Vapor Bahia com o Pirapama, nós podíamos recordar um pouco de que se brincava, com que se divertia. A senhora fala do bronze às escondidas, né? Ia se bronzear às escondidas, porque não podia usar biquíni. Não se podia usar biquíni. Mas o que é que tinha de apresentação cultural? Aqui nós vamos ter a festa de Nossa Senhora do Ó e Santo Amaro. Sempre foi assim. Sim, mas sempre foi assim, os dois celebrados. Um ano era celebrada, era feita a festa. E as orações, os atos religiosos, era feito para Santo Amaro. No outro ano, era para Nossa Senhora do Ó. Então, é um costume antigo que até hoje permanece. Agora, as manifestações culturais, as brincadeiras, o que é que tinha aqui de apresentação? O que é que divertia o povo nesse lugar? Olha, a gente brincava mais assim, beira-mar, passeio, lá nos pés dos guajirus, essas coisas. E quando havia essas festas, antigamente não tinha essas rodas gigantes, esses carrinhos elétricos, nada dessas coisas que há hoje num parque de diversão. O que a gente fazia? Vinham umas canoazinhas lá de Goiânia, que eu não sei nem de quem eram, que a gente era pequeno, não se interessava por isso, mas era colocada ali na praça da rua de trás, como a gente chama, e ali a gente brincava. Cada um, não tinha esse negócio de pagar, nem que uma pessoa empurrasse a gente, não. A gente entrava, pegava as cordas e aí mesmo se balançava ali à vontade. Era menino que só nos barquinhos. Era brincadeira da gente à noite, porque não tinha. Então, depois o negócio foi evoluindo, aí veio o pastoril, ciranda, bumba meu boi, e que então enfeitava ali aquela área e que a gente apreciava, porque a gente aprendia as coisas, muitas vezes cantigas engraçadas. E após vinha até cantores, aí vinham, faziam o show dele ali, cantores até interessantes, como aquele menino que morreu, Vando. Ele esteve aqui, muito rápido, mas já fez uma apresentação lá. Então, era completamente diferente do que é hoje.
E circo e pastoril? A senhora falou que tinha pastoril que não era permitido. Pastoril que a gente não podia ir a uma certa hora da noite, porque tinha um velho muito sem vergonha, chamado Faceta, que ele dizia coisas, mesmo que a gente não entendesse, os pais da gente não deixavam, pensando que a gente ia captar alguma maldade. Realmente era muita maldade. Aí tinha os pastoris, as prostitutas, porque eram feitas de prostitutas, não eram feitas como antigamente no colégio, com moças de alta classe. Eu mesmo dancei, pastora, eu comecei sendo, meu nome, Anjo, fui Nossa Senhora, e depois terminei sendo contramestra, e depois eu terminei o pastoril sendo a contramestra do pastoril de Goiânia. Mas muitos, Tereza, Rosa Tereza, muitas outras colegas minhas que todo ano trocava aquela categoria, né? Borboleta, florista e etc. Então tinha, mas não um pastoril assim, religioso, como eu chamo, porque tinha Jesus, tinha Maria, tinha São José, tinha os anjos, tinha tudo isso. E aqui não tinha, aqui só tinha safadeza com rapariga. E então não deixavam a gente ver, né? Tinha a ciranda que a gente também fazia parte, aí os meninos entravam na ciranda, ninguém sabia. E hoje, até hoje eu sei dançar ciranda por conta do pastoril da ciranda da praia. O pastoril do Faceta só tinha rapariga e safadeza. E aí não deixavam a gente ver, né? Quando chegava a certas horas, pra casa, aí vinha aquele bando de moço e rapaz, tudo pra casa para não escutar as coisas que o Faceta dizia, né? E circo? Aqui também apresentava circo? Circo não, né? Um pano redondo, como era chamado, que não tinha nem coberta. Se chovesse, quem estava dentro se molhava todo, porque não podia sair, que não ia perder o dinheiro que tinha pago para ver aquelas porcarias que eram, mas eram muito engraçados, os palhaços eram muito engraçados, não tinha maldade, né? E não tinha nada, não tinha trapézio, não tinha equilibrista, não tinha nada disso. Mas a gente gostava de ver o pessoal dançar, mostrar das roupas, aquelas roupas mais coloridas, aquelas coisas, e a gente ia. Era um pano redondo, como é chamado, né? Muito bem. Estão aí as lembranças, as recordações de um tempo vivido nesta paradisíaca praia, onde nos encontramos, recordando os pastoris, as brincadeiras, as manifestações culturais e religiosas. Aqui está o fruto servido à mesa do Barão de Catuama, uma iguaria bem apreciada pelo Barão, que Tia Nô vai falar sobre a fruta. Essa frutinha, ela povoava, como eu digo, ela só nascia justamente perto da beira-mar, no espaço que o mar deixava de entrar, e aí tinha aquele cheio, mas era cheio de pés disso aqui. E então a gente saía para tomar nosso banho proibido, e então a gente saía com uma cestinha catando os guajirus para comer lá embaixo. Sim. Os guajirus para comer quando a gente estava lá. Sendo que esse guajiru aqui eu achei essa semana e trouxe uns para eu plantar, para ver se a gente conserva essa planta de novo, porque não existe mais. O que eu andei para achar um pezinho desse guajiru deu trabalho. E então eu queria ver se povoava de novo ele, botava ele todinho na beira-mar de novo, mas não vou conseguir. Mas vou tentar. E então, isso aí é tão gostoso, ele não tem, ele parece um jambo, mas sendo que é mais aguado do que o jambo. Mas é gostoso, tem uma semente e você sair comendo e conversando, é ótimo, ótimo. Então agora não existe mais. Muito bem. Fechando o ciclo da nossa fala, doce como fruto, nós vamos ainda dar um pulinho em Atapuz, carne de vaca. Já estivemos em Tabatinga, agora só faltou a gente... Você não teve, porque lá tem um marco até hoje que eu não sei se interessa a história ou se alguém sabe, mas disse que tem uma corrente que vem da beira-mar e que sobe um morro que é justamente onde passa perto da cozinha da casa grande e que já tentaram muitas vezes subir. Mas quando chega num certo espaço onde existe uma saliência maior, aí começa a haver acidente. Armandinho mesmo, meu primo, que veraneia lá e tudo, que é filho de Tilmã, ele caiu, quebrou o braço. Já muitos acidentes se encontraram. Ele disse que lá em cima tem um tesouro deixado pelos holandeses. Agora, isso nunca foi descoberto, mas que a corrente existe, existe. E que já tentaram subir, já. Mas nunca conseguiram chegar até o topo do monte.
Agora, Tiano, quando a gente passa pela entrada, existe uma placa que diz Fazenda Tabatinga. Eu acredito que isso não aguce a curiosidade das pessoas nem em buscarem o tesouro, nem esta corrente que se estende até o mar do monte de Tabatinga, passando por trás da Casa Grande até o mar, porque se existisse uma placa identificando Praia de Tabatinga, acho que aguçaria mais a curiosidade das pessoas. Mas o nome Fazenda Tabatinga, porque no passado era de criação de gado? Antigamente era praia, né? Depois começaram a vender. Vender não, criar, talvez vender também, porque ninguém cria nada para depois não ter lucro. Mas tinha muitos cavalos, onde os meninos usavam, esses cavalos vinham para... Hoje em dia ainda vem para Pontas de Pedra cavalo, existe alguns. Mas você sabe que fazenda é justamente onde tem animal. E foi lá que então trocaram o nome de Praia de Tabatinga para Fazenda Tabatinga. Hoje em dia chamam fazenda. Sempre que a gente nasceu e criou sabendo que era Praia de Tabatinga, a gente continua Praia de Tabatinga. Mas o pessoal chama Fazenda Tabatinga. E na placa tem, como o Paulinho falou, Fazenda Tabatinga. Então, desde a origem até hoje, sempre foi uma praia particular. Pertenceu justamente ao José Inácio, que era casado com... Meu nome da nossa bisavó, meu Deus do céu, era até Vascurado o nome dela. Agora eu estou esquecido do nome dela. Era José Inácio e Rosa Vascurado. Era Rosa. Rosa Vascurado. E que eram os donos da praia naquela época e que depois tia Nela, que era irmã de vovô, era afilhada do José Inácio e foi ela que herdou a praia. E todo mundo frequentava, era a praia de veraneio, a gente era pequena, vivia lá também em Tabatinga. Um tempo a gente passava em Pontas de Pedra, outros dias a gente passava em Tabatinga. E hoje em dia, depois que tio Man tomou conta, que encontrou o peixe-boi, que o pessoal não sabe, que é aquele peixe-boi que existia em Itamaracá e que existiu muito dentro do tanque ali no Derby, foi tio Man que pescou. O Armando, o que era desembargador, foi presidente do Tribunal Regional do Trabalho, essas coisas todas. Tio Man pegou aquele peixe, a pescaria foi linda, é muito interessante, porque tio Man era uma pessoa que ele não só ligava as pessoas importantes, sabidas, como eu estou dizendo, gente grande, inteligente, não. E tio Man tinha um carisma muito grande com criança. E então, quando nós íamos para lá, todos os meninos deles, que eram 14, e nós, tinha 8, o outro tinha 7, o outro tinha 9, e quando se juntavam os primos legítimos, tio Man gostava de fazer pescaria com a gente. Então, enchia aqueles barcos, levava a gente para aqueles currais de peixe, e um dia tio Man estava lá no curral, fazendo uma limpeza, tirando as coisas, quando tio Man avistou o peixe-boi. E então tio Man disse, vou pegá-lo. Mandou fazer um tanque, que hoje em dia ainda existe atrás da casa de tia dele, que era a casa da fazenda, que foi a casa do Zé Inácio, a casa hoje em dia muito bonita, muito reformada, essas coisas todas, porque os meninos ficam lá, tia Ivete morava lá até morrer esse ano passado. E então ele fez o tanque e foi para o mar e trouxe o peixe amarrado. Todo mundo pensava que era um peixe. Aí quando ele botou o nome de Chico. E então a gente batia no tanque e Chica aparecia. Mas não era, era uma Chica. E então quando ela foi tirada e colocada lá no Derby, na Praça do Derby, ali houve um erro muito grande, não fizeram um tanque que coubesse ela. Ela estava em crescimento. E então ela ficou com a espinha torta. E depois aí, não sei quem foi, não sei qual foi o interessante do engenheiro, esse negócio todo, ou da prefeitura, ou do governo, que conseguiu levar Chica para o peixe-boi, lá em Itamaracá. E lá foi que descobriram que ela era uma peixa, e não um peixe. E depois ela pariu. Ela teve um peixinho, não sei se teve outros, não sei. E eu não sei nem se ela está viva ainda. Porque a última vez que eu fui, já fazem o quê? Foi quando Bárbara casou com o Fábio. E nós fomos lá, que eles foram passar a lua de mel lá, que ele tinha uma casa lá. E que eu visitei o peixe-boi. Aí o rapaz, quando soube que a gente era da família, aí foi nos mostrar a Chica. E nós vimos Chica de novo. E o interessante é que a gente batia, nós, crianças, ele disse que o peixe não via nada. Mas quando nós chegamos lá que batia, Chico, Chico, ela subia. Olha aí, as lembranças boas da fazenda da Praia Tabatinga. Vamos juntos.
documentando a nossa história na companhia da distinta senhora Eleonor Correia da Cunha Rabelo, nesta casa que pertenceu ao saudoso coronel Diogo Soares da Cunha Rabelo. Por Goiânia, por sua história, avante!